E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e na aula de hoje, gente, nós iremos estudar um pouco razão e proporção e resolução de problemas com regra de 3 simples. Faz um tempo que eu não posto vídeo no nosso canal, mas hoje iremos derrubar esse tabu. Então, sem mais delongas, solta a intro e vamos à aula! Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós veremos dois tópicos importantíssimos dentro da matemática, que é razão e proporção. Veremos em separados essas duas coisas, também que apesar de vermos separadamente, essas duas coisas estão entrelaçadas, tem uma relação muito forte entre elas. E iremos dar um passo além, né? Iremos olhar também para a resolução de problemas com regra de 3 simples. Vamos lá, se liga na aula. Então, o que é uma razão? Então, uma razão, diferentemente do que está posto nos livros, né, é uma relação ou comparação entre duas grandezas. Relação entre duas grandezas ou comparação de duas grandezas. E o que vem a ser grandezas? Grandeza é tudo que pode ser medido, como o tempo, a distância, o volume, o número de operários, o número de máquinas e o número de alunos. Aí vejam só, aqui a gente tem vários tipos de grandezas, que são tudo que pode ser medido. O tempo, eu posso medir o tempo pela hora, pelos segundos. A distância, eu posso medir por metros, quilômetros. O volume, não é volume de som não, viu? É volume, grandeza. Então eu meço o volume utilizando a grandeza litro, a unidade de medida litros, centímetros cúbicos e por aí vai. O número de operários, se eu posso contar a quantidade, né, de operários, então essa quantidade, o número de operários é sim uma grandeza, porque eu quantifiquei o número de máquinas de uma empresa também e o número de alunos da nossa sala também. Quando eu conto essa quantidade, estou contando, então, grandeza. E quando eu relaciono duas destas grandezas, eu estou falando de razão. Por exemplo, eu vou relacionar a grandeza tempo e a grandeza volume na situação 1. Então, na situação 1, nós temos que uma torneira aberta por 15 minutos despeja 20 litros de água. Qual é a razão entre a quantidade de água despejada e o tempo? Então vejam só, gente. Eu estou relacionando a quantidade de água que está em litros com o tempo que está em minutos. Duas grandezas relacionadas, então tenho aqui um problema de razão. Agora, como eu faço isso, gente? Como eu represento essa razão? Então, sempre nos problemas, quando o problema vem pedindo a razão que representa o problema, a gente vai olhar duas situações. A grandeza que ele fala primeiro, que é a grandeza antecedente, que eu chamei aqui, e a grandeza que ele fala depois, consequente. Neste caso, da situação 1, a grandeza que ele fala primeiro, ó, qual é a razão entre a quantidade de água despejada, então 20 litros, que está para a grandeza consequente, que é o tempo, certo? Então, ó, a razão é A estar para B. Esta grandeza que está na parte de cima é a grandeza antecedente, o que foi falado primeiro. E a grandeza que fica embaixo é a grandeza consequente, o que foi falado depois. Ok? Então, ó, neste caso do problema, a grandeza antecedente foi a quantidade de água despejada, 20 litros, que está para o tempo, 15 litros. E como é que eu interpreto isso? A cada 20 litros de água foram gastos 15 minutos, certo? Para cada 20 litros, 15 minutos. Então, ó, toda razão ela expressa uma relação de tanto para tanto.
20 litros para 15 minutos, certo? Então, toda razão ela expressa essa relação, tanto para tanto. E é importante a gente desmistificar a ideia de que as razões são frações. Porque apesar das razões elas terem uma representação muito semelhante à das razões, essas duas coisas são diferentes. Uma fração é um número racional. Uma razão é uma relação entre duas grandezas. Estas grandezas, evidentemente, elas estão representadas na sua forma numérica, quantificada. Eu quantifiquei 20 litros. 20, um número. Só que quando eu colocar a unidade de medida, litros, isso aí já é uma grandeza. Então, as razões, apesar de serem expressas por uma fração, elas representam uma coisa a mais. Elas representam justamente essas relações, certo? Entre duas grandezas. Então é muito importante diferenciar isso. Então eu posso dizer em linhas gerais que uma razão é uma fração, mas a recíproca não é verdadeira. Uma fração não é uma razão, pessoal. Então, ficou ligado nisso? Beleza, show de bola. Vamos para o próximo slide. Na situação 2, nós temos o seguinte. Em uma corrida disputam o título o piloto A e o piloto B. O carro do piloto A tem 4 metros de comprimento e o carro do piloto B tem apenas 2 metros de comprimento. Então, eu quero comparar o comprimento desses dois carros, certo? Então, podemos fazer essas comparações do tamanho dos dois carros escrevendo a razão 2 para 4, que é a comparação do piloto B, do carro do piloto B para o comprimento do carro do piloto A. O carro do piloto B tem 2 metros e o carro do piloto A tem 4 metros. Então, 2 metros para 4 metros. 2 metros do carro B para 4 metros do carro do piloto A. Que isso equivale, simplificando, dá para simplificar por 2 a 1/2. Então, isso significa que o carro do piloto B é 2 vezes menor que o carro do piloto A. Ou podemos escrever também a razão 4 estar para 2, ou seja, o inverso. O comprimento do carro do piloto A estar para o comprimento do carro do piloto B. 4 estar para 2, que é igual a 2, que significa que o carro do piloto A, a grandeza antecedente, é o dobro, ou melhor, é 2 vezes maior que o carro do piloto B, a grandeza consequente, certo? Então, show de bola. Então, a gente pode escrever essas duas razões aí, ou seja, essas duas comparações. Posso comparar de duas formas, ok? De um modo geral, a gente pode denominar de razão entre dois números A e B, onde B é diferente de zero, o quociente A estar para B, ou a gente pode representar desta outra forma aqui, A, 2 pontinhos, B, ok? E o que é uma proporção? Então, uma proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Nós já vimos nos slides anteriores o que é razão. É uma comparação ou relação entre duas grandezas. E vimos também que as razões elas podem ser expressas na forma de fração. Então, se eu estou dizendo que uma proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões, então eu tenho aqui a igualdade entre duas razões. A primeira razão, eu vou ler A estar para B, sinal de igual, assim como C estar para D. Por que eu escrevi esta proporção? Porque existe uma relação entre essas duas razões, então eu posso escrever essa igualdade. Porque existe uma razão de proporcionalidade entre essas duas razões. Beleza? E eu tenho aqui, pessoal, um teorema importantíssimo que vai nos ajudar a responder muitos e muitos problemas com razão e proporção, que é justamente o teorema das proporções.
que é enunciado como produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu tenho aqui a mesma fração, A estar para B, assim como C estar para D. Certo? Então, ó, este teorema diz que o produto, a multiplicação de A vezes D é igual, pessoal, ao produto, a multiplicação de B vezes C. Então, isso aqui nas proporções sempre vai acontecer. A vezes D é igual a B vezes C. Ok? Beleza. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui uma afirmação. A razão 1 para 2 e 4 para 8 são proporcionais. Pois, ó, se eu multiplicar, fazer o meio pelos extremos, 1 vezes 8 vai ser igual a 2 vezes 4. Não é não, pessoal? 1 vezes 8 dá 8, que é igual a 2 vezes 4, que também é 8, bateu lá e loa. No exemplo 2, eu tenho o seguinte. Qual é o valor de x para que as razões x estar para 8 e 5 estar para 4 sejam proporcionais? Então, para que essas duas razões sejam proporcionais, tem que existir uma razão de proporcionalidade entre elas. Então, eu jogo novamente aqui, ó, utilizando o teorema fundamental das proporções, igualo as duas razões e vou encontrar o valor de x para que essas duas razões sejam proporcionais. Novamente, uso o meio pelos extremos. X vezes 4 é igual a 8 vezes 5, que dá 40. Isolo o x, o 4 que está multiplicando, ele passa dividindo, ficou x igual a 40 dividido por 4, que foi 10. Aqui eu já coloquei direto, beleza? Então, x é igual a 10. Se a gente substituir o valor encontrado de x nesta proporção, acompanhe a seta, vai ficar 10 está para 8, assim como 5 está para 4. Se a gente dividir, ó, 10 dividido por 8 e 5 dividido por 4, a gente vai chegar no mesmo resultado. Essas duas razões, elas possuem um mesmo valor absoluto, 1,25. E este valor absoluto dessas duas razões é justamente a razão de proporcionalidade. Vejam só, peguem a calculadora de vocês, multipliquem 4 vezes 1,25. Pause o vídeo. Deu 5, não foi, pessoal? Se vocês multiplicarem 4 vezes 1,25, vai dar 5. Multipliquem aí 8 vezes 1,25. Pause o vídeo. Vai dar 10, né, pessoal? Show de bola. Se vocês, ó, dividam 10 por 1,25, vocês irão encontrar o valor 8. Dividam 5 por 1,25, vocês vão encontrar o valor 4. Então, esta constante de proporcionalidade, ó, se eu multiplicar as grandezas consequentes por esta constante, eu vou encontrar as grandezas antecedentes. Se eu multiplicar as grandezas que estão em cima, as antecedentes, ou melhor, se eu dividir as grandezas antecedentes por 1,25, eu vou encontrar as grandezas subsequentes. Show de bola! Então é isto aqui, ó, esta razão de proporcionalidade, a gente consegue definir essas coisas que eu acabei de falar. Por isso que o teorema fundamental das proporções, ele funciona, beleza? Isso sempre vai acontecer. 8 vezes 5, 40. 10 vezes 4, 40. Show de bola! Agora nós iremos discutir dois problemas com regras de 3 simples. Na primeira situação, eu tenho o seguinte. A usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de açúcar. Então, primeiro passo, quando a gente se depara com problemas com regra de 3, é a gente determinar e perceber quais são as grandezas que estão sendo relacionadas no problema.
Então, ó, vamos ler o problema atentamente. Uma usina produz 15 mil litros, estou quantificando. A primeira grandeza é litros, quantidade de álcool, não é isso? E a segunda, ó, com 6 mil quilogramas de cana-de-açúcar, quantidade de cana-de-açúcar em quilograma. Então eu tenho aqui a primeira grandeza, litros de álcool, está em litro, certo? E tenho a segunda grandeza, quantidade de cana, que está em quilograma. Beleza? Então perceba que nessas duas situações eu vou ter uma grandeza que está falando primeiro antecedente e a consequente. No caso, olhando apenas para a quantidade de litros, ó, a usina produz 500 litros de álcool com 6 mil quilogramas de açúcar. Eu estou interessado em olhar para a grandeza litros de álcool, ok? Então, a grandeza consequente, ou melhor, antecedente, é 500 litros. Vamos observar se no problema ele traz a grandeza consequente, ou seja, que ele fala depois. Determine quantos litros, ó, ele não diz quantos litros tem na grandeza consequente. Então, eu vou representar isso por x. 500 estar para x, porque eu não sei. Eu quero descobrir justamente esse valor que eu não sei. Vamos observar agora a razão que representa a quantidade de cana. Então, toda razão, a parte de cima é o que antecede, o que foi falado inicialmente, e a parte de baixo é o que foi falado depois, consequente. Então, ó, a quantidade de cana, qual foi que falado, a grandeza que foi falada primeiro? 6 mil quilogramas de cana-de-açúcar, e depois ele falou, ó, em 15 mil quilogramas. Então, a razão é 6 mil para 15 mil quilogramas de açúcar. Agora vejamos, já vimos que tem alguma relação essas grandezas. Por quê? Porque a quantidade de litros depende da quantidade de cana-de-açúcar. Não é não, gente? Sim. Beleza, existem relações. Então, ó, se existe relação entre as razões, igual eu consigo fazer aqui uma relação de proporcionalidade entre as razões. E percebo também que estas duas razões elas têm uma relação diretamente proporcional. Elas são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Porque se eu aumentar a quantidade de litros de álcool, eu vou precisar de mais quantidade de cana. Não é não, gente? Ou o inverso. Se eu tenho uma quantidade muito grande, se eu aumentar a quantidade de quilograma de açúcar, eu vou produzir mais litros de álcool. Então, se eu aumento a uma grandeza e a outra aumenta na mesma proporção, então a relação de proporcionalidade é direta. Beleza? Tranquilo. Então a gente monta aqui, ó, usa o teorema das proporções, meio pelos extremos, ou o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ó, 500 vezes 15 mil é igual a x vezes 6 mil, que é o mesmo que 6.000x, ok? 6.000x é igual, eu já multipliquei 500 vezes 15 mil, que vai dar 7.500.000. Isola o x, o 6.000 passa dividindo. E o resultado desta divisão vai dar 1.250 litros. Ok? Tranquilo. No segundo problema, eu tenho o seguinte. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, mesma coisa. Quais são as grandezas? Quantidades de professores e o tempo que está contado aqui em dias. Então, número de professores e tempo são as duas grandezas relacionadas neste problema. Mesma coisa, para cada grandeza eu vou montar uma razão. E toda razão tem a parte que antecede, que fica em cima, e a parte que foi dita depois.
que fica embaixo, que é a consequente. No caso do número de professores, qual foi a quantidade, a grandeza que foi dita primeiro? 5 professores. E depois, ó, quantos dias levarão 30 professores? Então, inicialmente, ele falou de 5 professores para 30 professores. Então, 5 para 30. E o tempo, professor? Ele falou inicialmente, a grandeza antecedente, que 5 professores gastou 12 dias. Então, 12 dias é a grandeza a tempo que antecede. E depois, qual é a que sucede? Que vem depois, que foi dita depois. Então, considerando a mesma proporção, quantos dias é justamente o que ele quer saber. Então, 12 está para x. Ok? Já vimos que estas duas grandezas possuem relações entre elas. Tá, gente? Porque se eu aumentar a quantidade de professores, com certeza eu vou terminar a quantidade de provas corrigidas em menos dias. Então, se uma grandeza interfere na outra, então existe alguma relação entre elas. Agora, esta relação é inversamente proporcional, gente. Porque se eu aumento a quantidade de professores, a quantidade de dias diminui. Uma aumentou e a outra diminuiu. Então, a relação de proporcionalidade é inversa. Beleza? E neste caso, eu já vi que há uma relação entre as razões, as grandezas, então eu posso escrevê-las numa proporção. E, sabendo desta relação de proporcionalidade inversa, eu tenho que escolher uma dessas duas razões e inverter a posição. O que é antecedente vira sucedente e o que é sucedente vira antecedente. Eu vou escolher aqui a grandeza número de professores. Reescrevendo a razão, vai ficar desta forma. O que está em cima ficou embaixo e o que está embaixo ficou em cima. Eu inverti. E isso eu só vou fazer quando a relação de proporcionalidade entre as grandezas for uma relação inversamente proporcional. Beleza? Show de bola. E eu não mexi na outra, porque eu escolhi inverter apenas a grandeza no número de professores. A outra eu repito do mesmo jeito que está. Usando o teorema das proporções, eu vou multiplicar 30 vezes x, que vai ser igual a 5 vezes 12. 30x, ó, 5 vezes 12 dá 60, beleza? Isolo o x, o 30 passa para o segundo membro da equação, dividindo. X vai ser igual a 60 dividido por 30, que dá 2 dias. Beleza, pessoal? Tranquilo, isso é óbvio. Ó. Se eu aumentei o número de professores, então eu vou gastar menos dias. E foi justamente o que ocorreu. Ó. Na primeira situação, eu tive 12 dias. E na segunda, com o maior número de professores, eu gastei 2 dias. Show de bola! Bem, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Se você gostou, dá aquele like, compartilha, se inscreva no canal e fiquem por dentro de todas as novidades. Grande abraço e titio ama!